Aí, sem frescura. Porra. Gustavo Dahl não deveria carecer de apresentação. Mas principalmente para mim, né? Porque nós somos íntimos. Mas eu sempre sou brifado. Não é que eu obedeça aos briefings. Frequentemente eu desobedeço, mas sempre sou brifado. A minha equipe faz um briefing e me dá a respeito de quem é. E eu peguei e li. Meu Deus do céu, você é mais presidente que o nosso saudoso Almeida Salles. Hein? Eu terminei ficando. Não levava jeito, não. Eu levava jeito para secretário do Grêmio. Eu acho que os secretários do Grêmio terminam sempre virando os presidentes. É mais ou menos como Schoenlai e Mao Tse-tung. O zelador da piscina manda mais do que o presidente do clube, né? E Schoenlai e Mao Tse-tung, os mandarins que terminaram governando por reis e tal, esse tipo de coisa. E também acontece o seguinte, no Brasil tem muita gente que gosta de se exprimir, mas tem pouca gente que gosta de organizar. E eu, outro dia me disseram, mas você tem essa mania de tentar conciliar a lei da selva com a harmonia das esferas celestiais, que é um pouco a história da Agência Nacional de Cinema, do negócio de regulação, livre concorrência, misturado com intervenção do Estado e essas coisas. E o cinema brasileiro, que é um negócio no qual eu estou envolvido há, sei lá, Desde a mais... Quase Desde que você 50 chegou anos. no Brasil, né, Gustavo? Porque tem isso, eu vim da Argentina, eu sou do Sul. Uma das coisas que a gente tem em comum é essa raiz do Sul. Em suma, tem muita gente, tem muito diretor, muita gente que faz filmes, mas tem pouca gente que tenha esse barato de viabilizar uma atividade, de achar que realmente o cinema brasileiro, e agora, como diz agora, o audiovisual, tem uma coisa para o país. E eu estou dizendo, é mais ou menos esse tipo de coisa, de achar que o Brasil precisa, merece de uma política de cinema e do audiovisual, que me levou a ser presidente. Na verdade, eu gosto muito de política, tenho uma vocação política, você sabe. Eu gosto muito de assistir e já fiz algumas campanhas. Eu nunca quis mandato e nem nunca quis ganhar para fazer as campanhas. As campanhas que eu fiz eu nunca recebi. Isso talvez tenha me salvo dessa atual... Talvez fosse até uma maneira de eu me comportar como vai acabar sendo, entende? Porque, não, eu estou falando de política, mas não é... Não, eu estou querendo ser teu parceiro nesse processo. Eu entendi. Não, e vou te contar uma coisa. Eu me lembro, eu era secretário do Grêmio, eu me ofereci para ser secretário do Grêmio. Eu percebi no teu discurso uma certa volúpia em ser assim. E aí me mandaram, com 16 anos, eu fui na primeira reunião de política estudantil. Aí discutia a noite inteira tal, e eu perdia sistematicamente as votações. O lápis é interessante, perdi as vocações. O lápis é e eu via, eu digo, não, mas eu era muito sincero. Eu tinha pensado nisso, a perda da vocação. Porque você foi chamado também para ser cineasta. Para isso que você foi invocado. Não é? E você, de certa maneira, com essa tua vocação mais presente, você abandonou um pouco a sua dotação de cineasta, talvez. E olha, peraí, eu olhando os filmes que eu fiz, O Bravo Guerreiro, eu acho teus filmes O Irá bons. e Tensão no Rio, que é um filme maldito em grande estilo, mas que vão descobrir um dia que é um filme interessante. Agora, O Bravo Guerreiro, por exemplo, faz parte da trilogia. O Desafio, Terra em França, Bravo Guerreiro. Boa companhia. Glauber de Paulo César. E, sobretudo, o encontro maravilhoso entre Pereira e Gustavo Dahl
antes dos 30 anos. Então, e era aquela coisa que existia, um encontro mesmo, um encontro em vários níveis, tanto no nível existencial, quanto no nível artístico, quanto no nível de pensamento. Era fantástico, a gente acreditava, né? É. Hoje eu acredito na operação. Eu acho que se fizer as coisas direito, dá tudo certo. E que o mal do Brasil Quando é que você as falou coisas... esse encontro de... Eu pensei no filme do Capovilla. Vamos falar dos filmes, né? Vamos? O filme do Capovilla Armada, você viu esse filme? Não vi, eu não Filme consigo mais ver o interessante, cinema. Mas olha, tem uma coisa fantástica. Outro dia, o Inácio Araújo fez uma referência. O Inácio Araújo, que é um excelente crítico de cinema, talvez o melhor que existe aí, fez uma referência ao Armada. E eu me lembro, o Armada, eu também lido com os números, o Armada, tal, os resultados, essa polêmica, cinemão, cineminha, isso e o tal. filme, para chegar no mercado, brigou para É um sufoco. Agora veja, o filme existiu. Uma referência do Inácio Araújo na Folha faz Sim. o filme existir. Não, eu encontro atores, por exemplo, o Otton Bastos, que é um homem que ama o teatro, que ele quase chora quando ele fala do filme. Porque tem uma coisa que mexe com o universo do ator de uma forma muito carinhosa. E tem o encontro de Dib Lutfi, Mário Carneiro, Maurice Capovilla, Marília 1, Marília Carneiro, Marília 2, Marília Alvim, e Carlos Arthur Liuzzi. Não, mas Você tem esse encontro. Quer dizer, uma boa turma, né? Isso que quando você falou uma boa turma, eu pensei, uma boa turma. Isso. E são dinossauros que se seguram. Dinossauros ativos. Isso que é bonito. E Gustavo, pensando mais no Bravo Guerreiro, o filme não envelheceu. Não. Eu acho que quanto mais se vê o filme assim, quanto mais passam as décadas, mais o filme se torna adquire mais frescor. Isso é fantástico e é um dos raros motivos de orgulho legítimo. Quando você faz um filme que fica, porque filme ou fica ou não fica. E filme é feito para ficar. E o Bravo Guerreiro, rapidinho, era a história de um jovem deputado de um pequeno partido de esquerda que decide passar para um partido grande, porque no partido de esquerda não podia atuar. Aí no partido grande também ele se vê constrangido pelos esquemas do poder. Aí ele quer voltar para trás, mas quando ele volta para trás ele não consegue, tem um rolo com a mulher, é um horror, vai ao sindicato, tem um discurso fluvial e também não é compreendido. Tem um momento que ele termina o filme não dando um tiro, mas enfiando o revólver na boca e dizendo, não, eu não vou falar mais nada. E este tipo de situação, aliás, é engraçado, este tipo de situação de troca de partido, das ações, do jogo do poder, existe até hoje. O filme está vivo, e isso é fantástico. O senhor acha que um operário não sabe o que é política e qual é a diferença entre o Partido Nacional e o Partido Radical? Vocês têm a obrigação de saber muito mais do que eu acho que sabem. Mas quem está lá na Câmara conseguindo as coisas sou eu, que também sei o que faço, e muito bem. Isso me mostra que eu não digo que eu levava um jeito, porque seria um cinema muito atormentado, que precisaria de fazer muitos filmes para chegar aonde eu queria. Mas os filmes têm muita personalidade, eu sinto isso. Aquele cartaz do Ruben Gershman define muito o enigma do filme, né? Não se resolve se o deputado Miguel Horta... o Horta que se dane. Era uma private joke, né? Você fez aquela frase para o João Carlos. João Carlos Horta. Né? Que fez Em Busca do Ouro contigo. Fez. Era assistente de Câmara de Pedro de Moraes em Busca do Ouro, documentário feito em 66, eu acho, 2 meses em Ouro Preto. Bárbara, esse não está no briefing. Mas esse... porque também tem isso. Eu terminei me... Eu comecei escrevendo, depois de ser dirigente de cineclube, depois trabalhei em Cinemateca, depois fui estudar cinema na Itália, aí aquela coisa...
Eu vivi na Europa de 60 a 64, anos gloriosos. Então, era de Bernardo Bertolucci a Godard. Que idade você tinha? Vivi de 22 a 26 anos. Aí é bom até na cadeia. Eu costumo dizer que vivo disso até. Eu vivo dessa saison na Europa até hoje. Pereio, quando fala de presidente, eu não sou um presidente presidencial. Faço até questão disso. O que acontece é o seguinte: o Brasil é um país tão carente de instituição que quem se dispõe a fazer o trabalho institucional termina sendo sugado para cima, porque... Como é que vai ser marginal? Hein? Se não tem um institucional, não é possível ser marginal. Mas resumindo muito, é o seguinte: é um país que quer se constituir como país, mas sem sentimento grupal. Então eu sou um pouco obcecado por isso, pela organização do grupo no sentido da própria sobrevivência, no sentido animal da própria sobrevivência. Então, essa história da sobrevivência do cinema brasileiro talvez seja o motor que esteja atrás dessa história presidencial. Porra. Eu outro dia estava lendo, agora saíram aí os últimos escritos de Nietzsche, publicado na Universidade de Brasília, e tinha uma frase do Paulo Emílio que disse naquela ocasião, dizendo assim: ter caráter é ter projeto. Então, essa coisa do projeto do cinema brasileiro, do projeto do Brasil, do projeto de vida da gente mesmo, essa coisa toda misturada, eu acho que é isso. Essa história de presidente, eu estou atualmente presidindo a Agência Nacional de Cinema, mas presido essa agência exatamente de uma forma toda misturada. E devo dizer também que isso é uma coisa engraçada, porque quando o Fernando Henrique me indicou, no discurso de posse, eu digo: eu vou ter 4 dificuldades. Uma é a televisão, que as relações de cinema e televisão são sempre complicadas. A outra é o cinema americano, que o cinema brasileiro tem que crescer ganhando espaço sobre o cinema americano. A outra é a burocracia, porque eu já tinha trabalhado em órgãos de governo, sei como é difícil. E o outro é o próprio cinema brasileiro, porque o cinema brasileiro, pela sua própria condição, está sempre insatisfeito. Então, encarar essas coisas todas, é o que eu estou dizendo, encarar essa parada, não tem muita gente que se disponha, não, velho. E nego ainda reclama, né, Gustavo? Ainda te picha, né? Mas deixa isso para lá. Não, e também, peraí, tem uma coisa, idade tem umas vantagens. Uma das vantagens é você descobrir que o problema é você não se pichar. Ou seja, autoestima. Se você está valorizado, se você está achando que você está certo, é engraçado. Os outros, você olha e diz: é legal, tem toda a razão, não tem problema. Agora, ter caráter, ter projeto. Gustavo, os filmes, eu falei isso no filme do Cabo Vila porque eu tenho especial afeto. Aliás, o afeto é uma coisa esquisita, porque você pode ser afetado, e pode ser afetivo, e pode te afetar uma coisa. Né? Esse vocábulo é de amplo espectro, né? Está afeto a. Também. Tem Essa colaboração foi enriquecedora para mim. Mas, então, quer dizer, mas tem uma safra, inclusive, maus artistas como Daniel Filho está fazendo um troço caprichado. O Daniel Filho sempre no cinema sempre foi um relaxado. E agora está fazendo um filme que já chegou a 2 milhões de espectadores. Está em cartaz aí. Mas peraí, se eu fosse você.
E tem, quer dizer, eu estou dizendo que frequentemente eu sou vítima desse tipo de inquérito, que frequentemente o nego se comporta comigo, contigo, eu acho que também, como se você tivesse sendo arguído numa delegacia, assim. Vem cá, esse negócio do cinema brasileiro agora, que não sei o quê. Eu acho muito positivo que a gente esteja conquistando plateias, por exemplo. Pô, peraí, é absolutamente fantástico. Eu estou dizendo que o Brasil consiga fazer um produto cinematográfico, um filme, primeiro socialmente vivo, que leva milhões de pessoas, e que é competitivo com os maiores filmes de cinema americano dentro do Brasil. E também que a gente não está exportando só jogador de futebol, estamos exportando cineastas. E também é aquela coisa, numa das provocações que de vez em quando eu faço, e para mim, que fazia cinema político, é possível que a primeira função social do cinema seja a higiene mental da população. Não é menos nobre do que um exercício de investigação. E, ao mesmo tempo, também outro dia lá no BNDES, essa história de cinema, eu estava dizendo, pô, cinema é tudo. Vai de Se Eu Fosse Você Armada. Isto é que é bonito. E isto é que é bonito, que no Brasil se joga, o Brasil joga em todas. E dá para ter o filme do Daniel Filho e o filme do Capô. E outros filmes, e o Cinema Aspirinas e Urubus, e outros filmes que vêm por aí. Mas ele também está com qualidade, porque isso aí tem qualidade. Se o filme que dá 2 milhões de espectadores, tem qualidade. Tem qualidade. Sabe, por exemplo, eu não passo na calçada de Filhos de Francisco, porque é um tipo de coisa que eu tenho nojo. Mas 5 milhões de espectadores tem que considerar, né? Agora, acontece o seguinte, o sucesso é um fenômeno, ele é mais do que um fenômeno meramente econômico, é mais do que um fenômeno meramente social. O sucesso é um fenômeno cultural. Eu estou dizendo, Shakespeare fazia sucesso, as catedrais faziam sucesso, essas formas de as óperas de Mozart faziam sucesso, essas grandes expressões populares é alguma coisa muito interessante. Sim, principalmente que você persegue o micróbio do sucesso com mais intensidade que o vírus do dengue, sabe? E nunca se descobre onde é que ele se desloca permanentemente e é um mutante radical. Por exemplo, quando tinha o Elvis Presley com aquela sexualidade toda, tal, pintou assim uns 20 Elvis Presley mais bonitos que ele, mas já tinha se deslocado para aqueles meninos bonitinhos lá da Inglaterra, os Beatles. Quando fizeram umas 40 Beatles iguaizinhos, meninos bonitinhos, já tinha se deslocado para os feios, para os Rolling Stones. Aí fizeram mais feios ainda, mas já tinha se deslocado, se desloca permanentemente. Isso até que é um jogo interessante. Mas a gente está falando disso e eu estou lembrando do Tom Jobim, quer dizer que no Brasil quem faz sucesso passa imediatamente a ser detestado. Eu posso falar de cadeira porque meus filmes são radicalmente artísticos, nenhum fez sucesso. Reconhecimento a mim, o pouco que veio tarde e cheio ainda de contestações, de tudo isso. Agora, o sucesso também tem várias modalidades, tem várias formas, né? O que se chama de clássico, na realidade, é uma coisa que está fazendo sucesso há mais de 200 anos. Isso é uma coisa que o Glauber dizia, o filme é mais importante que a estação de televisão, porque o filme dura 50 anos, e tem durante 50 anos gente vendo. Era a polêmica dele. Mas tem isso que ele está dizendo, que o sucesso ele se prolonga no tempo. Há um sucesso no espaço, um sucesso no tempo. É o que se chamou clássico, né? É. Agora, esse é um tema interessante, a insatisfação permanente da civilização brasileira, a dificuldade de gozar, né? Porque, pô, tem um filme fazendo sucesso, um filme brasileiro fazendo sucesso, você gosta ou não gosta, é bom que tenha. É afirmativo, é forte. Isso considerando que existe uma coisa chamada Brasil. Eita, paizinho
maravilhoso e sufocante, né? É uma coisa... Quando o Darcy dizia que o Brasil é uma máquina moegente, é uma imagem fantástica. Ao mesmo tempo, o Darcy era uma das pessoas que só pensa no Brasil, só queria saber do Brasil, não sei o quê. Aí, mas ao mesmo tempo é capaz de chamar de uma máquina moegente. Eu tenho um filho chamado João, filho teu, que um dia me vendo nesse empenho... nós temos 2 Joões, é só João, para não dar apelido. Né? Me vendo nesse empenho, ele virou para mim e disse, pô, pai, mas diz uma coisa, você acha que o Brasil tem jeito? Eu digo, João, primeiro de fazer essa pergunta para mim, que me empenho em ver se esse negócio anda. Aí eu digo, João, se a gente olhar a coisa como é, parece que não tem jeito. Agora, há dentro de uma porção de pessoas o sentimento de que tem jeito. Há uma porção de coisas que dá certo. Se não tivesse jeito, não existiria a ideia, a esperança de ter jeito. Agora, é difícil, é estranho. A gente vive dividido em saber se tem jeito ou não tem jeito. Agora, enquanto está dividido, é melhor investir em que tem jeito e que dá para melhorar. Agora, é um país fantástico. Agora, quando você vê o Brasil e a Índia, são os últimos países que têm lepra no mundo. Né? E a malária voltou aqui. Então... Gustavo, tem uma coisa engraçada, que eu tenho um livro patriótico do Diogo Mainardi, que chama Contra o Brasil, que ele pesquisou, mas pesquisou rigorosamente tudo que se esculhambou no Brasil. Assim, as melhores coisas chegam aqui e dão em merda. Tu viu o que aconteceu com a democracia nesse país, bicho? A democracia que foi inventada lá 2.500 anos, né? No século VII a.C., na Grécia, por Solon e tal. Quer dizer, uma democracia um pouco diferente, ela evoluiu. Mas essa porra chegou no Brasil e virou... Eu outro dia estava passeando com o Gabeira e ele dizia assim, peraí, são todos filhos da puta. Mas os parlamentares. É assim, o padrão de autoritarismo brasileiro, ele tem 500 anos, 400 anos. Ele não mudou de esquerda, de direita. O país não tem a vocação democrática. Isto até precisaria... Aquela coisa, eu acho que era Santiago Dantas, né, que dizia, o povo como o povo é melhor que a elite como a elite. Né? A elite brasileira é muito subdesenvolvida e é destacada. É um negócio que não tem nada a ver com isso. Vai ver o dinheiro que está fora. Aquela coisa. Liberta os escravos, dá educação para eles, dá terra para plantar, nem pensar, deixa aí jogado para ver o que acontece. Estão aí hoje, 70 milhões de miseráveis e todo mundo sem saber o que faz, perdido. Gustavo, a gente vai ganhar de novo, Gustavo, como cineasta? Olha, é possível. Eu tenho vontade de fazer coisas. Agora, primeiro, não tenho muita vontade de fazer ficção, embora eu tenha até algumas ideias. Mas eu tenho vontade de... Eu tenho vontade de fazer documentários, por exemplo, tinha vontade de fazer um documentário sobre a Baía de Guanabara. Circunnavegação da Baía de Guanabara. Eu acho que se você pegasse a Baía de Guanabara, dava para fazer um documentário sobre o Brasil inteiro. Para fechar, viu? Eu tinha vontade, eu acho a edição de material televisivo, eu acho fantástico. Aquele ônibus 174, sim, eu acho fantástico. Por exemplo, fazer um programinha, editar. Você lembra a crise do painel de votação do Senado? Do tocador de piano. Né? E também o Antônio Carlos, o Arruda, dizendo... O Arruda dançou. Chorando, dizendo, não, eu não fiz nada, e depois confessando, aquela coisa. Aquele material editando, pô, a CPI, essa CPI deve... Eu vi um cochilo da Veja dizendo o que tinha sido mais importante em 2005, esqueceram o assalto ao Banco Central do Ceará, que aquilo, bicho, ainda está dando um roteiro pronto. É porque assalto ao Banco Central não consta. O assalto ao país é permanente, então não tem nada de... Gustavo, muito obrigado. Mantenha saudade, dá um beijo.
Nós somos assim. Agora deu uma caputana, mas aqui eu estava no registro. Mas você não vai